posicionamento dos militares em relação a Vargas, depois dele ter dado oficialmente direitos aos cidadãos? Como é que ficou essa relação? O Exército Brasileiro, de uma forma geral, ele... Pergunta da Rose, desculpa. Pergunta da Rose. Rose, olha só, vamos lá. O Exército Brasileiro, de uma forma geral, ele é muito bem visto porque era, pelo menos, ele foi sempre muito bem visto até a ditadura militar, não é nem até o golpe de 64, não. Né? Depois da ditadura militar, digamos que houve uma mácula, né? O Exército ficou, de certa forma, ele incomoda muitas pessoas. Mas até ali, a gente pode dizer que o Exército Brasileiro ele tem, desde a sua construção efetiva, desde a sua organização na Guerra do Paraguai, né, que foi de 1864 a 1870, ele sempre foi visto como um exemplo de conduta, um exemplo de moralidade, um exemplo de ordem. Né? Então, assim, havia sempre um bem-estar da sociedade em relação ao Exército por enxergar o Exército como padrão dos bons costumes, aquele capaz de garantir sempre o melhor caminho para a população brasileira. Tá? Então, assim, quando Vargas assume e dá direito aos civis, esses direitos que o Vargas está dando aos civis é exatamente um apelo não só desses civis, dessas camadas médias, mas também um apelo que os tenentes, que obviamente são militares, né, que vão depois crescer dentro da hierarquia militar na era Vargas, o que acontece? Os tenentes, jovens oficiais, fazem uma revolução com Vargas. Vargas assume o poder e concede esses direitos, então você tem esse grupo dos tenentes que apoia o Vargas. Você diz assim, mas e os outros militares? Os militares das altas patentes, né, que eram lá da Primeira República. Existe um desconforto. Até porque como Vargas pega muitos desses tenentes e nomeia como interventores, como a gente falou, né, muitos desses tenentes vão crescer hierarquicamente dentro do Exército, isso vai gerar um mal-estar, sim. Tanto é que a Revolução Constitucionalista de São Paulo, ela demora a ser debelada e reprimida, justamente porque o Vargas vive uma crise militar. Mas é uma crise militar muito mais por uma questão hierárquica internamente do que por uma questão política. O Exército, de uma forma geral, ideologicamente falando, apoiou o movimento varguista. Apoiou. Esse mal-estar que eu estou te falando é muito mais por uma questão hierárquica, ou seja, para os militares, as duas coisas mais importantes são disciplina e hierarquia, que é o que sustenta a estrutura militar. Você tem uma hierarquia a ser seguida e a disciplina é o que garante que não haja uma quebra de hierarquia. Então, quando o Vargas pega esses tenentes e começa a nomeá-los para cargos importantes e tal, sem olhar para essa alta cúpula, para essa alta hierarquia do Exército, gera mal-estar. Então, vamos lá, rapidamente. Então, o Exército, dessa forma, apoia ideologicamente o movimento e gera-se um mal-estar por uma questão basicamente política. Gera-se um mal-estar por uma questão hierárquica, mas que o Vargas depois vai negociar e consegue um acordo com essas altas patentes do Exército Brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá. Eu acho que essa pergunta veio da integração nacional, até porque a gente comentou aqui rapidamente sobre o Juscelino Kubitschek. Aí o pessoal lembra o Juscelino que integrou o país de rodovias. Vamos lá, é verdade. Né? A proposta, pelo menos, o discurso é esse. A Era Vargas, a nossa industrialização da Era Vargas é extremamente centralizadora. A gente vai concentrar a indústria no sudeste brasileiro. Então não há ainda uma ideia de integração, pelo menos industrial. Agora vamos entender ideologicamente o que vai acontecer nessa Era Vargas. Por exemplo, a gente tem uma coisa que pouco se fala ou nunca se fala da Era Vargas, que é a marcha para o oeste brasileira. Todo mundo estudou no século XIX a marcha para o oeste norte-americana, mas no século XX teve a marcha para o oeste brasileira. O Vargas traz sim um discurso de que deveríamos, né, ocupar essas regiões, conhecer o oeste brasileiro, ir para esse interior do Brasil. No entanto, isso fica... Por que não é tão falado? Porque a gente não tem, né, os caminhos para chegar lá, nós não temos o rodoviarismo ainda, nós não temos um sistema de transporte que garanta ou possibilite isso. Mas ideologicamente falando, há constantemente um discurso de união nacional. Porque a gente tem que saber o que acontece na prática e o que acontece na ideologia. Na verdade, até porque a gente... Então vamos lá. Então a gente falou do golpe do Estado Novo. Vou te dar exemplos práticos, tá bom? A gente falou do golpe do Estado Novo. Em 37, Vargas fechou o Congresso, tem uma nova Constituição que acaba com o federalismo, acaba com os partidos políticos. Vargas vai governar por decreto-lei, ou seja, o que ele estabelecer é lei. Acabou. Então isso gera para ele uma governabilidade incrível, que é aquilo que a gente já estava conversando antes, que é importante. Não tem o Congresso, então não tem com quem dialogar, ele governa. Isso facilita muito a vida de Getúlio Vargas. Mas vamos lá. Ele tem sempre que estar trabalhando com essas massas e estar dialogando com essas massas, trocando com essas massas. Não é à toa
que um dos departamentos mais importantes desse Estado novo chama-se DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Legal, então Vargas, obviamente, Departamento de Imprensa e Propaganda, ele é responsável não só pela imprensa e propaganda, mas principalmente pela censura. Então começa por aí, um exemplo para você. O papel de jornal era monopolizado pelo governo. Era o Estado, Vargas, que definia, claro, né, os responsáveis por isso dentro do DIP, para onde entregava-se o papel de jornal. Para que isso? Você tem um jornal. Se você falar mal do Vargas, se você romper com alguma ordem para falar mal do Vargas, o governo pode suspender a entrega de papel para o seu jornal. Jornal sem papel roda? Não, não roda, não tem jornal. Né? E se não rodar, vende? Não, não vende. E se vender, o jornal sobrevive? Não sobrevive. Você vai perceber, inclusive, que a imprensa, de uma forma geral no Brasil, ela vai carregar uma espécie de mal-estar com o Vargas. Não gosto, ele também não gosta do Vargas. Quando você for estudar, a gente for falar sobre o segundo governo Vargas, 51 a 54, você vai ver que a imprensa brasileira, ela tem uma aversão ao varguismo pelo fato do Vargas ter controlado essa imprensa. Mas vamos falar muito mais do que a censura. A propaganda ela é fundamental nesse governo Vargas. Porque olha só, gente, o Vargas ele veio acabar com o modelo, né, ruim, o modelo viciado da Primeira República, ele acaba com aquilo. Aí ele começa a organizar, faz uma política econômica da lei trabalhista, conquista o trabalhador, conquista a camada média, vai aos poucos conquistando o empresariado, aí faz uma Constituição, vira um cara democrático. Democrático pouco tempo, porque em 34 a 35, 35 já tem o levante comunista e o estado de sítio. 37 ele é um ditador. Então ele tem que justificar essa ditadura. Então a propaganda ela é fundamental para justificar essa ditadura, para garantir o apoio dessa população a essa ditadura. Né? Então, por exemplo, eu tenho cartilhas escolares que são enviadas para as escolas. Então as criancinhas aprendiam na escola exatamente aquilo que o governo queria que ela aprendesse. Então daí com certeza vem a consolidação da ideia de Revolução de 30, vem a exaltação ao Vargas, né? Você tem esse processo. Legal. Quer ver um exemplo bobo? O Vargas saía domingo do Palácio do Catete e passeava, né, ali pelo Catete, aí ia falando com criancinha, ia dando beijo em velhinho, né? E tinha um cara que ia sempre filmando ele atrás, filmando o Getúlio Vargas, filmando, que nem agora, eles me filmando aqui, filmando. E aí quando você ia no cinema ver um filme, antes de hoje você vai ver um filme quando você senta, passa trailer, né? Nessa época não. Passavam os vídeos de Getúlio Vargas brincando com crianças e dando beijo em velhinhos. Então, olha aí, né, a propaganda partindo. Mas vamos lá, vamos além. Você tem, por exemplo, a música, o rádio. É nessa época que é criada, por exemplo, a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Esse programa que vocês adoram, escutam todos os dias, né? Ficam ávidos para começar a Voz do Brasil, não é verdade? Então, a Voz do Brasil foi criada pelo Marcondes Filho, ministro do Trabalho do Vargas, como uma das principais formas de... E todo mundo ouvia a Voz do Brasil. Qual é a hora da Voz do Brasil? É de 7 às 8, né? 7 às 8 por quê? Porque as pessoas chegavam no trabalho, jantavam, rádio ligado, a família inteira na sala reunida ouvindo o presidente falar. Então isso vai se criando, vai sempre criando uma forma de unir essa população em um discurso de união nacional. Né? Vamos lá, datas cívicas, olha o que acontecia. Getúlio Vargas tem uma cerimônia famosa, que é a cerimônia da queima das bandeiras. Como é que era isso? Você tinha lá uma parada militar, aquela coisa, todo mundo nas ruas, um 7 de setembro da vida, e aí todas as bandeiras dos estados enfileiradas. E uma pira, sabe o que é uma pira? Você conhece a pira olímpica? Aquela que fica fogo, pira de fogo, legal, todo mundo lembrou. E aí você tem lá aquelas bandeiras e aí o cara ia lá e mandava descer uma bandeira. Aí descia a bandeira de um estado qualquer, sei lá, fala um estado aí, alguém fala, Clarice, um estado qualquer. Pará. Aí descia a bandeira do Pará. Aí dobravam aquela bandeira, entregavam uma bela moça, vou entregar... Tá, e essa moça pegava a bandeira na frente de todo mundo, ia na pira e ó, queimava a bandeira. Aí você fala, caramba, queimaram a bandeira do Pará, isso é crime. Crime, todo mundo aplaudia. Ia queimando de todos os estados, todos, inclusive Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e no final só subia uma bandeira. No final só ficava uma bandeira. Gente, que bandeira que ficava? A bandeira do Brasil. Aí todo mundo aplaudia, as pessoas choravam. Sabe, entende? Então, por mais que o governo fosse centralizado no Sudeste, as grandes conquistas industriais fossem no Sudeste, mas as conquistas dos trabalhadores eram em âmbito nacional. A carteira de trabalho é nacional.
Então, quer dizer, as conquistas dos trabalhadores de fato eram nacionais, mas nada como uma grande, né, um grande trabalho de publicidade, marketing, de imprensa e propaganda para você ter a cooptação desse... Ué, quer ver outra coisa legal? Copa do Mundo. Copa do Mundo de 38. Vargas vai investir pesado na imagem dessa seleção brasileira de 38. E uma coisa interessante, porque até na Primeira República, até era Vargas, né, os negros eram proibidos de representar a seleção brasileira. Em 22, eu lembro que a gente teve uma Copa Sul-Americana, uma espécie de Copa Sul-Americana, e o Epitácio Pessoa, que era o presidente, proibiu que atletas negros representassem a seleção. Medo que chamassem os brasileiros de macaquitos e tal. Aquelas coisas que a gente sabe até hoje, racismo no esporte, a gente tem aí o caso do Bolatelli, né, da Itália, aí recente, que isso é bacana pra gente estar atento. Agora, o Vargas não, o Vargas recebe os atletas negros lá, né, investe na nossa seleção, lembrando que a Itália fez a mesma coisa na década de 30. A Itália foi campeã da Copa de 32, da Copa de 34, da Olimpíada de 36 e da Copa de 38. Essa Copa, já viu que o Brasil não ganhou, foi a Itália. Né? Mussolini fez questão de ter o melhor time de futebol da história da Itália. Né? Me lembro, inclusive, do telegrama que ele mandou para os jogadores na final de 38. Era vincere ou morrere. Ou eles venciam aquele jogo ou todos seriam fuzilados. Olha que bacana. Né? Ganharam o jogo, jogaram com uma emoção, não sei porquê. Né? Mas assim, por que ele queria que eles vencessem? Por que o vincere ou morrere? Porque ele sabia da importância de uma vitória de uma Copa do Mundo para aquilo representar o quê? Um país. Né? E o Vargas quer isso. O Vargas tem um discurso corporativista, nacionalista. Então ele investiu, chamou a seleção lá no Catete. A filha dele foi madrinha do time, olha que bonitinho. Né? E aí ele, inclusive, pegou o Leônidas da Silva, um atleta negro, né? Bem negro, para representar o Brasil naquele momento. Era todo e era um goleador mesmo, foi o artilheiro da Copa. Né? Então, assim, isso é uma forma de você garantir essa união nacional, num discurso, pelo menos. Né? Então, a Copa do Mundo, time de futebol, você sabe, o momento que você é mais nacionalista na sua vida é na Copa do Mundo. Né? Você bota a camisa do Brasil, você abraça qualquer um na rua que tá a camisa do Brasil, que você nunca viu na vida. Sai gol, tu tá aí no teu ponto, quando você vê o jogo, você abraça todo mundo, dá beijo. Nesse momento você é brasileiro e chora pelo seu país. Então Vargas percebe isso. Não só o Vargas, vários, mas Vargas percebe isso. E olha que curiosidade interessante. O Leônidas da Silva, ele era conhecido como Diamante Negro. Ele volta da Copa como artilheiro e a Lacta faz um acordo. É o primeiro contrato pessoal de um jogador de futebol com uma grande empresa. Né? Aí cria-se o chocolate Diamante Negro. Já provou o Leônidas? Quer dizer, perdão, o Diamante Negro? É gostosinho, né? Bom, legal. Bom, o pessoal falando besteira, o pessoal ficar rindo aqui, né?